Seja bem-vindo ao podcast MG Familiar. Um podcast sobre temas pertinentes que nos fazem refletir e frequentemente com implicações para a prática clínica. E damos as boas-vindas ao nosso anfitrião, professor Carlos Martins. Olá, sou a Rita, a interna de MGF da USF de Ronfo. Antes de mais, queria congratular o Dr. Carlos Martins pela excelente iniciativa e por todos os temas atualizados que nos vai transmitindo, nos vai ensinando. E a verdade é que a mim surgiu-me o tema de qual a evidência para as recomendações para a dieta pré-colonoscopia e com o aumento do número de vegetarianos. Gostaria de tentar perceber qual seria a dieta adequada nesta situação. Pronto, obrigada. Muito obrigado, Rita, pela questão, uma questão interessante e pertinente. E para responder à tua pergunta, tenho comigo o nosso colega Dr. Rui Moraes, especialista em gastroenterologia. Olá, Rui, bem-vindo e obrigado por teres aceito o convite para participar neste episódio do nosso podcast. Olá a todos, colegas. É um gosto poder estar a colaborar com o professor Carlos Martins e com a MGF Familiar para abordar e tentar esclarecer as questões que existem relativamente a este tema tão pertinente. Obrigado nós, Rui. Rui, a nossa colega coloca-nos aqui duas questões. A primeira é sobre a evidência científica que fundamenta as recomendações de dieta pré-colonoscopia. Que comentários te oferece fazer sobre esta questão? Relativamente a esta questão da dieta pré-colonoscopia, antes de abordar diretamente a questão da dieta, queria só fazer um pequeno resumo introdutório, mas que acho que é muito pertinente. Não me vou alongar muito, mas nós sabemos que a colonoscopia é a modalidade mais usada e a mais eficaz para o rastreio do cancro coloretal, sendo que desde o estudo que foi publicado no New England em 1990, que mostrou que é um exame que, quando feito adequadamente, diminui a incidência e mortalidade por cancro coloretal. De facto, um dos critérios fundamentais para uma colonoscopia de qualidade é uma preparação intestinal adequada. Nós sabemos que muitos pólipos muitas vezes são pequenos ou então são difíceis de visualizar, são muito planos, e quanto melhor a preparação intestinal, maior vai ser a nossa acuidade e a nossa capacidade de detectar e tratar estes pólipos. Quando eu vejo os meus doentes na consulta e quando eu lhes proponho fazer uma colonoscopia, curiosamente aquilo que mais os preocupa e mais os assusta na colonoscopia é mais a preparação intestinal. Poucos me questionam acerca da dieta. A verdade é que preocupa-lhes mais a preparação, pelo aquilo que já experienciaram, pelo aquilo que ouviram, mas, na minha opinião, a dieta de facto é um fator determinante e que pode influenciar grandemente a qualidade da preparação intestinal. Relativamente à dieta, a questão da colega diz respeito à evidência que a suporta. E nós podemos aqui abordar a evidência de duas maneiras, principalmente. Nos primórdios da colonoscopia, começaram a surgir os primeiros estudos relativamente à dieta e, depressa, a evidência mostrou que uma dieta rica em fibras, pré-colonoscopia, se associa a muito pior qualidade da preparação intestinal versus uma dieta pobre em fibras. Aqui nós não temos dúvidas. No entanto, outra questão importante que se levanta diz respeito à duração de uma dieta mais restritiva. Nós sabemos que a maior parte dos hospitais e a maior parte dos serviços de gastroenterologia, por norma, recomendam uma dieta restritiva com cerca de 2 a 3 dias de duração, pré-colonoscopia. No entanto, a evidência científica mais recente, os estudos randomizados controlados mais recentemente publicados, não mostraram diferenças a nível de qualidade da preparação intestinal quando compararam uma dieta restritiva de 3 dias versus uma dieta restritiva de apenas 1 dia. Sendo que uma dieta de apenas 1 dia, nestes estudos randomizados, curiosamente, ainda se associa a uma melhor tolerância e a uma maior abertura para repetir a preparação intestinal no futuro. Uma questão importante que se levanta aqui é: será que os resultados destes estudos randomizados podem ser transpostos para a nossa prática de vida real? Essa é uma questão que ainda não está totalmente esclarecida. Outra questão que também importa salientar diz respeito a que tipo de dieta restritiva devemos recomendar. Os primeiros estudos recomendavam dietas extremamente restritivas, pobres em resíduos e líquidos claros no dia anterior à colonoscopia.
A verdade é que a evidência mais recente, que inclui 4 estudos randomizados controlados e 3 meta-análises, mostra um benefício de uma dieta pobre em resíduos comparativamente com uma dieta à base de líquidos claros. Rui, peço desculpa por interromper, mas consegues ser um bocadinho mais específico e mais prático? Ou seja, o que é que entendemos quando falamos de dieta restritiva? E, por outro lado, depois, que recomendações, que conselhos práticos a dar aos nossos doentes? Muito obrigado pela questão, professor. Acho que é muito importante, quando recomendamos uma dieta restritiva, tentar perceber que tipo de dieta restritiva devemos fazer. De facto, a evidência mostra que não há benefício em fazer uma dieta com base apenas em líquidos claros nos 2 ou 3 dias antes da preparação. O Ou que seja, são líquidos claros? por líquidos claros, nós entendemos caldos de carne e peixe, caldos de fruta cozida, água, sumos diluídos sem polpa, sem gás, chá e café. Café não muito concentrado, preferencialmente. Ok, obrigado. No que diz respeito a uma dieta pobre em resíduos, que é aquilo que atualmente é recomendado quer pelas guidelines da Sociedade Europeia de Endoscopia, quer pelas guidelines da Sociedade Americana de Endoscopia. Aquilo que é recomendado é que no dia antes do exame o doente não coma fruta crua, legumes, saladas, sopa, feijão, grão, ervilhas, favas. São esses os principais alimentos que devem ser evitados. Agora, se me permitem, se isto é aplicável à vida real, as guidelines europeias recomendam apenas um dia de uma dieta pobre em fibras antes da colonoscopia. Se eu acho que isto é aplicável, e agora estou a falar de uma maneira mais subjetiva, não baseada na evidência, mas com base nos milhares de procedimentos que já realizei, de facto, eu apercebo-me que na maior parte dos pacientes, um dia não me parece suficiente. E, de facto, essa é a nossa prática clínica. Por exemplo, a instituição onde eu trabalho, no Centro Hospitalar Universitário São João, neste momento o nosso protocolo são 2 dias de dieta pobre em resíduos antes da colonoscopia. Eu estou a imaginar que essa recomendação dita assim ainda levanta dúvidas aos nossos pacientes, ou seja, provavelmente as pessoas perguntam, mas então o que é que eu posso comer e o que é que eu não posso comer? O que é que tu respondes aos pacientes? Especialmente se o doente não for obstipado, se for a primeira vez que está a fazer a colonoscopia, normalmente o que eu recomendo aos meus pacientes é muito simples. Eu recomendo, e aqui se calhar eu sou um bocadinho mais agressivo, porque de facto eu acho que a qualidade da preparação intestinal é fundamental. Faz muita diferença entre eu poder com segurança recomendar que o doente repita a colonoscopia passado 10 anos ou tenha que repetir no ano seguinte. Eu sou um bocadinho mais agressivo, mas ao mesmo tempo dou aqui alguma margem de manobra. Ou seja, aquilo que eu peço aos doentes é, uma semana antes, se puderem evitar, pelo menos, os frutos secos, o feijão, o grão, começar a evitar, preferencialmente, alguns desses alimentos. Acho que também não é algo assim tão restritivo. Depois eu recomendo, 2 ou 3 dias antes, de facto, uma dieta pobre em resíduos. A fruta, se comerem, tem que ser descascada, evitar fruta com casca, evitar legumes, evitar sopa, feijão, ervilhas ou favas. Tudo o que seja esse tipo de alimentos, nos 3 dias antes evitar. Na véspera do exame, o que é que eu recomendo? Um pequeno almoço e um almoço ligeiro, à base de cozidos e grelhados, e após o almoço, apenas líquidos transparentes, assim podemos dizer. E aqui entram aqueles líquidos claros que eu estava a falar, nomeadamente os caldos de carne e peixe, fruta cozida e sumos diluídos sem polpa. É aquilo que eu recomendo aos meus pacientes. A nossa colega levanta também a questão dos vegetarianos. Existem recomendações específicas para os pacientes vegetarianos no que concerne à preparação para a colonoscopia, uma vez que vocês recomendam evitar precisamente as fibras vegetais? Que recomendações tens para os doentes vegetarianos? De facto, a questão da colega foi muito pertinente e eu já tinha estudado amplamente este tema e agora voltei a estudar a preparação para este podcast. E de facto, se algo que me surpreendeu foi a ausência de evidência científica publicada sobre recomendações específicas de dieta para os vegetarianos. De facto, estão disponíveis múltiplos sites que abordam esta questão, o que de certa forma facilita o acesso dos nossos pacientes a como completar adequadamente uma dieta pré-colonoscopia sendo vegetariano. Mas de facto não há evidência publicada, foi algo que me surpreendeu muito. No entanto, há algumas coisas que eu acho que nós podemos abordar aqui. De facto, um doente vegetariano tem algumas particularidades que podem tornar ainda mais difícil a questão da preparação. Desde já pego naquilo que o professor referiu, a questão das fibras. De facto, muita da alimentação vegetariana é muito rica em fibras
e é precisamente aquilo que nós mais vamos querer evitar nos dias prévios à colonoscopia. E pode não ser muito fácil encontrar substitutos adequados a nível de alimentação. Outra questão importante também diz respeito às fontes de proteína. Nos nossos utentes vegetarianos, muitas vezes, não é fácil encontrar um aporte proteico adequado, mas, de facto, é outra questão muito importante. Felizmente, e aproveito para dizer, o tofu, por exemplo, pode ser ingerido pré-colonoscopia. Normalmente o tofu até é dos alimentos que, nos sites que eu tive a oportunidade de ler, é mais recomendado como possível substituto proteico, ou pelo menos complemento proteico na dieta pré-colonoscopia. Muito Uma bem. questão que também se levanta, e isso eu queria terminar, é que a maior parte das preparações intestinais são, se assim podemos dizer, vegetarian friendly. Como é óbvio, depois, se o utente tiver dúvidas, deve ler ainda com mais atenção a bula ou então contactar o seu farmacêutico para esclarecer essa questão. Mas, principalmente, as soluções à base de polietileno-glicol são vegetarian friendly. Isso também é uma questão que eu achei importante referir. Nessa linha, ao pensarmos nos regimes de preparação para a colonoscopia, queres comentar algum aspecto? Também existe evidência científica de boa qualidade? Existem ensaios clínicos randomizados que tenham comparado diferentes regimes de preparação para a colonoscopia ou não? É uma excelente questão, professor, e eu arrisco-me a dizer que a questão das preparações para a colonoscopia deve ser dos temas em gastroenterologia nos quais existe mais evidência científica, mais estudos randomizados controlados e mais meta-análises publicadas. Só antes de eu referir aqui a questão dos diferentes esquemas, não me vou alongar muito, mas eu já vou falar um bocadinho sobre isso, só queria salientar que um dos fatores que é mais importante a fazer a preparação intestinal é o timing da preparação. A maior parte dos nossos utentes preferem fazer a preparação toda no dia antes. Por exemplo, o doente vai fazer o exame de manhã ou à tarde, mas prefere fazer a preparação toda no dia antes para poder dormir descansado. E, de facto, isto vai um bocadinho contra o que as guidelines atualmente recomendam. A última meta-análise que foi publicada, que incluiu 47 estudos randomizados controlados, mostrou que o melhor timing da preparação para a colonoscopia é aquilo que nós chamamos uma preparação split dose. O que é uma preparação split dose? Fazer metade da preparação no dia antes e fazer a outra metade no próprio dia da colonoscopia. E, de facto, fazer esta preparação split dose associou-se na meta-análise a melhores preparações e a uma melhor observação, uma melhor taxa de detecção de pólipos ou de adenomas. Agora, isto preocupa muitos doentes, principalmente os doentes que vão fazer o exame de manhã. Mas, de facto, quanto mais perto o doente fizer a preparação, melhor vai ser a qualidade da preparação intestinal. As guidelines da Sociedade Europeia recomendam que a última toma da preparação seja começada no espaço de 5 horas da colonoscopia e terminada até 2 horas da colonoscopia. Aqui já entra a questão daquilo que está recomendado pela Sociedade Americana de Anestesiologia, de ter um jejum para líquidos claros de pelo menos 2 horas. Muito interessante. Realmente eu até comento também uma nota, digamos, uma observação em relação ao comentário que tu fizeste no início. Eu confesso que tenho dúvida de que a evidência já seja suficientemente conclusiva para podermos afirmar que a colonoscopia seja o melhor método de rastreio de cancro de cólon e do reto. Mas mesmo assim, estes conselhos aplicam-se quer a colonoscopia seja realizada com a intenção, digamos, de único teste de rastreio, quer, por exemplo, num rastreio multifásico em que de início se faça a pesquisa sem oculto nas fezes, que é o programa de rastreio que está a ser aplicado neste momento do ponto de vista de base populacional em Portugal. Rui, foi um gosto ter-te connosco. Muito obrigado pela tua participação neste episódio. Muito obrigado, professor, pelo convite e pela participação. Olha, obrigado nós e também tenho a certeza que a Rita também te agradece e, portanto, nós também agradecemos à Rita mais uma vez por nos ter enviado esta pergunta e, caros colegas, façam como a Rita, enviem-nos um áudio com uma sugestão para o nosso podcast ou apenas uma saudação, se quiserem, enviem pelo Instagram ou pelo Messenger do MG Familiar e tentaremos integrar alguns dos vossos áudios em episódios futuros do podcast do MG Familiar. No áudio, não esquecer, deixem o vosso nome, a especialidade, o vosso local de trabalho e, por favor, não exceder os 60 segundos. Desde já, obrigado, muito obrigado por nos ouvirem, fiquem bem, continuem bem, até ao próximo episódio.
edição do podcast MG Familiar. Muito obrigada por nos ouvir. Se desejar completar a sua leitura, muitos dos conteúdos abordados neste podcast estão disponíveis em www.mgfamiliar.net. Até ao próximo episódio.